A paz do Senhor Jesus Cristo, povo amado de Deus. Maravilha. Para nós é sempre motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Eu espero, meus irmãos, que esta palavra, venha alcançar os vossos corações. E espero também que os irmãos divulguem. É um assunto de suma importância. O inferno existe de fato? É uma pergunta. Para muitos cristãos, o inferno é apenas uma criação das religiões. O inferno não existe. Já para outros cristãos, o inferno é apenas a sepultura. De forma que se divide as crenças com relação a essa questão do inferno. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo para os irmãos e para as irmãs aliás, não é algumas referências, eu prometo mostrar todas as referências aqui nesse vídeo. No Velho Testamento nós temos 10 referências bíblicas. E no Novo Testamento nós temos 27 referências bíblicas, provando categoricamente que o inferno existe, que o inferno é um lugar. Então eu chamo a sua atenção para a leitura bíblica. Abra a sua Bíblia em Marcos 9, é um capítulo, do versículo 43 em diante. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, onde o fogo não se apaga, nem o verme morre. E se teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor entrar na vida coxo do que com dois pés ir para o inferno, onde o fogo não se apaga, nem o bicho morre. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é para ti entrares na vida com um olho, do que com os dois ir para o inferno, onde o fogo não se apaga, nem o verme morre. Nessa passagem que eu acabei de ler, Jesus ele fala 3 vezes desse inferno. O inferno seria apenas uma sepultura, como muitos interpretam? Inferno como sepultura é uma interpretação dos judeus, lá do Velho Testamento. Porém, o Velho Testamento já adverte, dizendo que o justo olha para cima para escapar do inferno que fica para baixo. O que significa dizer que essa interpretação de que o inferno é apenas a sepultura, essa interpretação, ela não é uma interpretação confiável. Porque se o justo olha para cima para escapar do inferno que fica para baixo, isto significa dizer que o inferno está além de uma sepultura, porque todas as pessoas, seja ímpio ou justo, quando morre, vão para a sepultura. Então, eu já quero mostrar para os meus irmãos e amigos, pode pegar uma canetinha para você anotar, e você vai fazer conjectura, você vai ler as referências que eu vou apresentar aqui. Depois eu estaria aqui falando, tá bom? Vamos lá. Deuteronômio 32 e versículo 22. Isso no Velho Testamento. 2 Samuel 22 e 6. Salmo 18 e verso 5. Salmo 9, versículo 17. Salmo 116 e versículo 3. Provérbios 5 e versículo 5. Provérbio 9, versículo 18. Provérbio 23 e verso 14. Provérbio 27, versículo 20, Oséias 13 e versículo 14.
Essas são as 10 referências do Velho Testamento que a Bíblia faz menção do inferno. Então, esses textos, livros que eu apresentei aqui, você pode depois pausar o vídeo e você vai lendo. 10 vezes a Bíblia apresenta o inferno. A gente vê a expressão de forma diferenciada, mas que o sentido é o mesmo. Agora eu quero que você também escreva o Novo Testamento, que eu vou lhe dar agora 27 referências bíblicas, provando categoricamente que o inferno existe. Mateus 11, verso 23, isso é Novo Testamento. Lucas 10, verso 15. Mateus 16, versículo 18. Lucas 16, verso 23. Apocalipse 1, versículo 8. Apocalipse 6, versículo 8. Apocalipse 20, versículo 14. Mateus 5, 22. Mateus 5, verso 29 e 30. Mateus 10, verso 38. Mateus 18, versículo 9, Mateus 23, versículo 15, Mateus 23, versículo 33, Lucas 12, versículo 5, Tiago 3, versículo 6, 2 Pedro 2, versículo 4, Mateus 13, versículo 42, Mateus 25, versículo 41, Mateus 25, versículo 46, 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, Judas 1, versículo 6, Judas 1, versículo 7, Apocalipse 14, versículo 10, Apocalipse 20, versículo 10, Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse 14, versículo 11, Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20 e versículo 14. Então aqui nós temos 10 referências no Velho Testamento, com 27 livros, aliás, com 25 referências no Novo Testamento. Então, ao todo, nós temos o quê? Nós temos 37 referências bíblicas provando categoricamente a existência do inferno. Para quem acredita que o inferno é apenas a sepultura, fique até o fim desse vídeo. Eu vou te mostrar que a sepultura, ela não é propriamente o inferno. A sepultura, quando você olha para uma sepultura, ali é uma espécie de seta indicatória, indicando que o inferno fica para baixo. Já existe aqui, por exemplo, os pregador da graça, da igreja em espírito e em verdade, que ele diz que o inferno é uma criação da religião. A religião criou essa questão do inferno para colocar medo nas pessoas. Não. O senhor está enganado, enganadíssimo. O inferno não é uma criação da igreja, ou não é uma criação das religiões. O inferno foi criado por Deus. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Quem criou foi Deus. Deus permitiu a existência do inferno para o diabo e seus anjos. Desde a rebelião de Satanás, que essa palavra inferno se faz menção. Então, foi criado para eles, o diabo e seus anjos. É isso que diz a Bíblia, nesses textos que eu já apresentei aqui, que você vai pausar o vídeo e vai ler. Então veja. Desde então, se faz menção do inferno. Velho Testamento, inferno apresentado como sepultura. Como é que se interpreta? O Velho Testamento, meus irmãos e amigos, é uma sombra. Quando você olha para o Velho Testamento, você está diante de uma sombra. A realidade, porém, é Cristo. Quando o Velho Testamento aponta a sepultura como inferno, o Senhor Jesus Cristo vem e esclarece. Você lembra aí da parábola,
Muitos têm como parábola. Eu não tenho como parábola porque nós temos 3 nomes citados. E numa parábola não pode ter nome. Não pode existir nome numa parábola. Por exemplo, quando você lê uma parábola, a viúva, o rei, aqui é título, não está dizendo o nome, não tem nome. Já com relação ao capítulo 16 de Lucas, você vai lendo, aqui nós temos o Lázaro no seio de Abraão. A Bíblia faz menção de 2 nomes já de imediato. Depois, quando o rico está no inferno, Pai Abraão, mande que você ressuscite e vá lá na terra anunciar meus 5 irmãos, para que também não venha para esse lugar de tormento. Abraão responde, não pode, filho. Não pode. Lá tem Moisés e os profetas. Então, mais um nome é citado. Então, aparece nessa parábola o Lázaro, o nome Abraão e o nome Moisés. Então, aqui não é propriamente uma parábola. Jesus está mostrando uma realidade em que muitos interpretam como parábola, mas não é uma parábola. Como eu disse a princípio, em parábola não tem nome. E aqui é apresentado 3 nomes. O nome do Lázaro, o nome de Abraão e o nome de Moisés. Estão aqui. Então, o inferno é uma realidade, é um lugar onde as pessoas vão colher tudo aquilo que plantou. Quando você planta, por exemplo, um caroço de milho, você espera colher quantos caroços daquele único caroço? Você espera colher os 300 caroços, né? 500 caroços. Imagine você numa terra boa, você planta um caroço de milho e nasce aquela, né? Cresce, depois sai 4 espigas. Em 4 espigas, digamos que 200 caroços, ou 150 caroços, é muito caroço nas 4 espigas, vai ser muito caroço. Assim é a eternidade. A eternidade é uma colheita, é uma colheita. Por exemplo, para aqueles que plantam a verdade, você pega, por exemplo, Mateus 13 é o capítulo, e você estuda do 4 ao versículo 8 e até o versículo 22. Jesus contou uma parábola sobre a semente, aqui é uma parábola, e ele vai mostrando. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, viu as águias comeram. Outra parte da semente caiu em terra onde havia pedra, a semente nasceu, mas não teve como crescer, porque não tinha como se aprofundar as raízes, então veio o sol e queimou a planta. Outra semente caiu em terra onde havia muitos espinhos, e ela cresceu, e não teve como dar fruto, foi sufocada pelos espinhos. E no versículo 8, Jesus fala sobre a semente que foi plantada numa terra boa. E observa que essa terra boa, em Mateus 13, verso 22, ela representa o coração de um homem que ouviu o evangelho e compreendeu. Então essa pessoa passou a dar fruto. Nós temos aqui 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então aqui nós temos os frutos. E na eternidade, esses frutos tornam-se eternos. Você vai desfrutar eternamente no céu. O céu é eterno, assim como o inferno também é eterno. Então, as pessoas nessa vida devem fazer uma escolha. A semente que foi plantada à beira do caminho representa uma pessoa que ouviu o evangelho, mas logo os amigos, as pessoas, acabou retirando aquela pessoa. Aqui é o maligno que tirou do coração a semente. Aqui foi plantada, a semente foi plantada em terra onde havia pedra, representa uma pessoa. Jesus disse que essa pessoa ouviu com alegria o evangelho, mas de pouca duração, porque vê uns escândalos, se escandaliza e vai embora. Aquela entre os espinhos, Jesus disse que representa a sedução das riquezas, o desejo de ter e ter mais. E acaba não dando fruto. E a semente plantada em terra boa, como eu já falei a princípio,
representa o coração de uma pessoa que ouviu e compreendeu o Evangelho. Então, quando você compreende o Evangelho, você tem prazer de transmitir, de falar e estar sempre falando, e assim você vai granjeando vidas para o reino de Deus. Nosso assunto aqui é sobre o inferno. Então, aqui no Velho Testamento, nós encontramos inferno como sepultura. E como eu falei para os irmãos, que a sepultura no Velho Testamento, apresentado como inferno, nós vemos, através da revelação do Novo Testamento, que aquela sepultura é apenas uma seta indicatória mostrando que o inferno fica para baixo. Porque o próprio Velho Testamento mostra que o justo olha para cima, para escapar do inferno que fica para baixo. O inferno não é história de carochinha, igreja, como eu já falei aqui em outros vídeos. O inferno é real. O inferno é real. Se não existe inferno, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que não acredita nessa parte da Bíblia, que descrê dessa realidade. Se não tem inferno, Jesus Cristo veio à Terra fazer o quê? Ele veio salvar o homem de quê? Você diz, o Senhor veio salvar o homem da lei, das obras da lei. Então só o judeu se salvaria, né? Porque a lei foi dada para o judeu, não foi para o gentio. E como ficaria o gentio? Jesus veio para os judeus, salvar os judeus da lei, e o gentio, como é que ficava o gentio? Então, desde quando o primeiro homem pecou, Deus fez uma promessa. Em Gênesis 3, versículo 15. Deus diz aí que da mulher nasceria um homem, e esse homem pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, e esse mesmo homem seria altamente perseguido pela serpente. A serpente ia morder o seu calcanhar. Isso fala de perseguição intensa. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi perseguido desde quando nasceu. Desde quando nasceu, ele foi perseguido. Até os últimos momentos da sua vida, Jesus foi perseguido. Mas as Escrituras falam que quando Jesus deu o brado na cruz, ele desceu as partes mais baixas. Então aproveita a tua canetona e anota. 1 Pedro 3, vocês lê do 19 ao 21. Ele desceu as partes mais baixas e pregou os espíritos em prisões. Que espírito é esse que estava em prisão? Jesus foi lá no inferno, pregou os espíritos em prisões. Acredito que Deus arrancou os seus de lá. Arrancou. Todos estavam sob o domínio de Satanás. Eu disse todos. Por que eu disse todos? Vamos ver lá. As Escrituras diz que aqueles profetas passados que falarem no nome do Senhor, eles lá, sem nós, no presente, não seria justificado. Quem falou isso foi Paulo. Agora eu vou te dar as referências que comprovam o que estou falando. Quando você pega a sua Bíblia, em Romanos 3, verso 23, Paulo diz que toda a humanidade pecou. Todos pecaram. Quando fala todos pecaram, não é uma linguagem usada por Paulo apenas para mostrar o judeu. Quando ele fala todos pecaram, ele está trazendo para a nossa memória o Adão, aquele Adão que cometeu o pecado, e a descendência de Adão que vem. Adão, o primeiro homem, todos pecaram, começando lá pelo Adão. João, veja o que João diz. 1 João 3 e 8. Quem peca é do diabo. Ora, irmãos, se toda a humanidade pecou, e quem peca é do diabo, não tinha uma pessoa fora do inferno. Todos estavam predestinados ao inferno. Todos. Todos. Toda a humanidade. Então, Jesus Cristo veio exatamente para salvar o homem dessa maldição. Diz a Bíblia que o Deus bendito se fez maldito. Ele morreu numa cruz, que é o símbolo de maldição. Morreu numa cruz pendurado, para nos livrar dessa maldição, ou seja, do pecado que assolou toda a humanidade. A Bíblia diz que os judeus, pela lei, pela desobediência da lei,
eles serão julgados. E os ímpios sem lei serão julgados e condenados. Aqui do Velho Testamento, que eu mostrei para vocês, tem uma passagem aqui do Velho Testamento que diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Está no Salmo 9, versículo 17. Salmo 9, 17. Os ímpios são aqueles que vivem na obra da impiedade. Os ímpios está relacionado àqueles que vivem na obra da impiedade. Todos serão lançados no inferno. A palavra lançado está mostrando que de um longo alcance será jogado. Aqui não está nada relacionado à sepultura. Ninguém joga ninguém em sepultura. Simplesmente se coloca lá o corpo lá. Mas aqui não está relacionado a um corpo físico colocado dentro de uma sepultura. Lançado no inferno, jogado a uma certa distância. Lembra do que Jesus Cristo falou em Lucas 16? Que o rico estava no tormento, Lázaro no seio de Abraão, e havia entre eles um abismo que separava os dois lugares. Então, aquele homem foi lançado. Quando você pega 20 do Apocalipse, versículo 15, aqueles cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A palavra lançado está falando de longitura, de longo alcance, jogado de uma distância longe. Ó. É isso que diz a Bíblia. Então os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Quem são as pessoas que se esquecem? Ninguém pode esquecer de algo que nunca viu, que nunca ouviu. Então aqui o se esquecer de Deus tanto está relacionado a judeus como cristãos desviados. Judeus que se esqueceram de Deus, cristãos que se esqueceram de Deus. Quantas pessoas que tiveram na presença de Deus, glorificando a Deus, e que hoje estão na feitiçaria, estão na vida promíscua, estão na roubalheira, estão aí nas drogas. Quantos e quantos que se esqueceram de Deus. Então, estão em perigo. Me perguntaram aqui, pastor Elias, me diga uma coisa, uma pessoa com vida já está no inferno? Bem, é o que nós vamos ver agora. Quando você pega a sua Bíblia, você pode ler comigo, igreja, Judas só tem um capítulo, Judas só tem um capítulo. Você pega aí o versículo, deixa-me ver aqui, é o 22, né, o 23, Judas. Olha o que foi que ele escreveu aqui, ó. 23, olha, aqui, ó, 22. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo, tendo deles misericórdia, detestando até a roupa manchada pela carne. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Então, esse fogo já está presente. Eu vou mostrar agora para os irmãos, para vocês verem. Eu já citei no princípio do vídeo aqui, todas as referências, e você vai pausar o vídeo para você ler todas essas referências que eu dei. Porque o que eu estou falando aqui está tudo lá. Olha, a Bíblia mostra o inferno e nós temos uma dupla interpretação. Dupla. A Bíblia apresenta o inferno como lugar de tormento, é o que diz a Bíblia, um lugar. E a Bíblia também apresenta o inferno como seres. Por exemplo, o Apolion, ele saiu do abismo e o inferno o seguia. Como é que se interpreta isso? Que inferno é esse que o seguia? Aqui está relacionado aos demônios. Apolion é um chefe. E o inferno seguia, está relacionado aos demônios. Então nós temos o Apocalipse, nós temos o inferno como lugar, e nós temos o inferno como demônios, atormentadores. Quando você pega 20 do Apocalipse, o 13 e o 14,
Lá diz que o inferno vai dar aos mortos que nele havia. Então, o inferno como lugar. Ele vai dar aos mortos que nele está, que nele havia. Então, aqui se trata de um lugar. Para ser jogado num lugar pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Lembrando aos irmãos, é aqui que eu quero entrar com vocês entenderem, que eu escrevi tudo aqui, inferno e lago de fogo, tudo junto aqui. Mas inferno e lago de fogo, nós temos doutrinas que separam. Por exemplo, o inferno. O inferno é um lugar onde as almas dos pecadores jazem. As almas daqueles que não tomaram, não fizeram decisões, vai para lá. Inferno, lugar de tormento. Inferno quer dizer Hades, Seol, Tártaros. Tudo isso está relacionado ao inferno. São apenas título desse lugar. Não quero entrar aqui nessa questão de filosofia, que tem muitos filósofos aí que vai mostrar o Tártaro. Inferno é nada demais não, é só o Tártaro. São tudo endemoniados. São pregadores, são professores endemoniados, tentando tirar da humanidade esta realidade que a Bíblia fala que o homem tem que fazer qualquer coisa para escapar de tal lugar. Jesus disse, como eu falei a princípio, né? Usando aqui Lucas, se o teu pé te escandaliza, corta o teu pé. É melhor entrar na vida com um pé só do que com os dois ir para o inferno, onde o fogo não se apaga, nem o verme morre. O que é isso, pastor? Eu tenho que cortar meu pé para poder entrar no céu? Pé literal? Não. Cortar o pé, aqui está relacionado ao arrependimento. É esse pé que te conduz para um boteco, você beber cachaça. É esse pé que te leva a pular aí a cerca, trair tua mulher. É esse pé que te leva aí para as baladas, para assalto e tudo isso. Então esse pé tem que ser cortado, que fala de arrependimento. Se a tua mão te escandalizar, corta. É melhor entrar no céu com uma mão só, do que com as duas ir para o inferno. Né? Fogo não se apaga, nem o verme morre. Então essa mão cortada, Jesus está se referindo ao arrependimento. É com a mão que se rouba, que se escreve leis injustas. É com as mãos que a pessoa comete inúmeros pecados. Então, cortado, isso quer dizer arrependimento. Se o teu olho te escandaliza, arranca o olho. É melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois ir para o inferno. Então, Jesus está falando de arrependimento. É com o olho que você cobiça. É com o olho que você adultera. Você pega Mateus 5, verso 28, Jesus diz que o homem que olhar para uma mulher com a intenção sexual no coração já cometeu adultério com ela. Quando você pega 1 João, lá no capítulo 2, verso 15, 16 e 17, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberbo da vida, isso passa. Mas quem faz a vontade de Deus não passa, fica para sempre. Então, esse olho, a Bíblia está dizendo que ele tem que ser arrancado. Isso é, a pessoa tem que se arrepender. A Escritura diz que se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em treva. Como é que se interpreta isso? Uma pessoa cujos olhos é mau, vai colocar no seu corpo só aquilo que lhe agrada. Não vai colocar no seu corpo aquilo que não agrada, aquilo que agrada a Deus. Não vai. Por isso se vê hoje a maioria das religiões, o povo que se agregam, quase todo mundo no mundanismo, com roupas, o próprio ímpio lá fora, quando vai para a igreja, se arruma direitinho. Muitas crentes é pior do que o povo lá de fora. O que é isso? Maldade nos olhos, olho mau. O olho mau leva a pessoa a ter o corpo completamente em treva. Escuridão. Lê-me, irmãzinha, você é uma ovelha. Você é serva de Deus. Você não pode fazer aquilo que você quer. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Nós temos que permitir que Deus venha nos vestir. Não vá se vestir, não. Permita que Deus venha vestir você. Porque os vestuários de Deus, eles são brancos, são resplandecentes, eles são bons, ele não traz escândalo. Então, vamos lá.
Então, 10 vezes no Velho Testamento a Bíblia faz menção do inferno. 27 vezes no Novo Testamento a Bíblia faz menção do inferno. Se o inferno não fosse uma realidade, Jesus não teria falado tanto sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, para divertir o homem, para o homem não ir para tal lugar. Cuidado, meus irmãos e irmãs, com os pregadores da graça, dessa graça moderna que aí está. Esses pregadores que dizem que da cruz para cá não tem mais pecado, Jesus matou o pecado, o Satanás era a lei, Jesus destruiu a lei na cruz. Da cruz para cá é todo mundo santo. Cuidado com esses pregadores da graça. São tudinho endemoniados. É o diabo na vida deles. Acredite no que eu estou dizendo. Jesus me levou no inferno para ver e ouvir. Ouvir e ver. E eu estou falando aqui com toda a propriedade diante de